César era empregado exemplar. Aquele cara que resolvia tudo na linha de produção da empresa que trabalhava. Uma grande empresa de refrigerantes. No dia 2 de janeiro de 2020, César foi demitido depois de 15 anos de dedicação na empresa. Devido à pandemia, não conseguiu encontrar outro emprego, dependendo exclusivamente do seguro-desemprego. Em fevereiro de 2021, ou seja, 14 meses após perder o emprego, devido a complicações do Covid, ele ficou muito doente, tendo que ficar, inclusive, internado no hospital. E ficou incapaz de exercer atividades relacionadas a qualquer trabalho. No hospital, durante a sua internação, conheceu muitas pessoas. O seu companheiro de quarto, o Mário, depois de estreitar a amizade, perguntou se ele já havia solicitado algum benefício no INSS em virtude da sua doença. César contou a sua situação de desempregado e que não havia recolhido nenhuma contribuição previdenciária há mais de 14 meses. Mário falou que estava em situação semelhante e já estava recebendo o auxílio por incapacidade temporária, o ex-auxílio-doença. Esse benefício é aquele concedido para o segurado que fica incapaz para o trabalho, ou seja, para a atividade que exercia habitualmente por mais de 15 dias consecutivos. Os dois pesquisaram na internet e ficaram surpresos, pois descobriram que César, por possuir mais de 120 contribuições sem interrupção, pois ele já havia trabalhado durante 15 anos na empresa, tinha direito a mais 12 meses além do prazo, que também é de 12 meses, totalizando 24 meses. E também, por ter os documentos do seguro-desemprego, teria mais 12 meses de prazo, ou seja, chegando a 36 meses. Portanto, ele, mesmo sem recolher, ainda tinha a qualidade de segurado e podia, pelo menos, tentar obter o auxílio por incapacidade temporária. E foi o que ele fez. Assim que terminou a pesquisa, César passou uma procuração para sua esposa, solicitar o benefício e marcar a perícia do INSS. Mário, seu companheiro de quarto, ficou tão feliz em ter ajudado o amigo que também compartilhou a sua história. Mário contou que ficou desempregado por mais de 4 anos e também não recolheu nenhuma contribuição e nem recebeu o benefício do INSS durante esses anos. Ou seja, perdeu a qualidade de segurado com certeza. Mas, finalmente, depois de muita procura, arrumou um emprego como motoboy numa pizzaria do seu bairro e fazia as entregas de pizzas à noite. Só que, logo no mês seguinte que ele começou a trabalhar, caiu de moto durante uma entrega e quebrou o braço. Ficou apavorado, pois não podia trabalhar e iria ficar sem receber o salário. Mas, mesmo tendo começado a trabalhar só há um mês, agendou o horário no INSS e fez perícia médica. E, para sua surpresa, conseguiu o auxílio por incapacidade temporária por 50 dias. O médico explicou que, devido à incapacidade ser decorrente de acidente, não precisava cumprir a carência para esse benefício, que é, em regra, 12 meses. Carência é o período mínimo de contribuições que o segurado deve contribuir para ter direito ao benefício. Agora, se não fosse acidente, aí sim, Mário deveria readquirir a condição para o benefício, pois ele havia perdido a qualidade de segurado. Se fosse uma doença comum, para readquirir a condição para o auxílio por incapacidade temporária, deveria cumprir metade do período da carência, ou seja, 6 meses de recolhimento, no caso do auxílio por incapacidade temporária. Após esse prazo, aí sim ele teria direito ao auxílio por incapacidade temporária. Bom, depois de toda essa novela, César entendeu bem que esse prazo
que você passa sem recolher nenhuma contribuição previdenciária e mantém a qualidade de segurado e com direito aos benefícios, é como se fosse um certo presente, um bônus, ou seja, uma gratuidade. E ele tem razão. Por isso que esse prazo também é conhecido como período de graça. Esse período varia em função da situação do segurado. Por exemplo, é de 3 meses para o segurado que foi servir nas Forças Armadas e foi licenciado depois da incorporação. É de 6 meses para o segurado facultativo depois que ele parar de recolher as contribuições. Sem limite de prazo, ou seja, enquanto permanecer recebendo o benefício, mantém a qualidade de segurado, exceto no caso do recebimento do benefício conhecido como auxílio-acidente. O auxílio-acidente, esse benefício, de forma bem resumida, é aquele que é pago a título de indenização para o segurado que ficou com alguma sequela definitiva em virtude de um acidente. Então, no caso de recebimento do auxílio-acidente, aí ele não mantém a qualidade de segurado. Nos outros benefícios, a aposentadoria, o auxílio por incapacidade temporária, aí ele mantém a qualidade de segurado enquanto estiver recebendo o benefício. E outro prazo é de 12 meses, que é a maioria das situações. Destacando essa da história, que é o caso da cessação das contribuições do segurado obrigatório, qualquer tipo de segurado obrigatório, e assim outra situação bem comum, que é quando o segurado cessar o benefício por incapacidade. Existem mais duas situações menos comuns, que são, no caso do segurado preso, ele mantém a qualidade de segurado após 12 meses o seu livramento, e no caso daquele segurado que foi obrigado a ficar segregado, ou seja, alguma doença que ele era obrigado a ficar numa área isolada. Então ele mantém 12 meses de período de graça após essa saída. Valeu, pessoal, até a próxima história.